Bom, muito bom dia a todos, bom dia aos senhores deputados, mais uma vez, bom dia à Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, aqui representados pelo Paulo Santos Carlos Oliveira. Agradecer-vos também a vossa presença aqui na 10ª Comissão e dar-vos apenas uma indicação de como é que a audição se processa. Terão 10 minutos iniciais para poderem fazer a vossa exposição, depois darei a palavra a cada um dos senhores deputados de cada grupo parlamentar durante 5 minutos e depois no final terão novamente 10 minutos para poder responder às questões dos senhores deputados ou poderem também acrescentar alguma coisa que ficou por dizer na vossa primeira intervenção inicial e assim sendo, tem ali também o cronómetro para poderem ir gerindo o vosso tempo e também podem dividir o tempo pelos dois ou falar apenas um. Passo então a palavra já, não sei qual é que quer. Muito obrigada. Sim, senhora. Muito bom dia, muito obrigado. Muito bom dia a todos os senhores deputados. Nós fizemos um pedido de audição para falar sobre a questão da pré-apresentação da Polícia de Segurança Pública. Foi endereçado à Comissão de Assuntos Constitucionais de Direitos, Liberdades e Garantias. Foi do entendimento dessa Comissão passá-la para esta. Não vamos fazer qualquer consideração, é uma questão de regimental interna, não nos dá prazo de ser qualquer comentário, mas queremos aproveitar esta ocasião para dizer que, de facto, vive-se uma situação complexa, difícil na Polícia de Segurança Pública. Nós temos desde 2015 um estatuto profissional, que é o Decreto-Lei 243, de 2015, e nesse estatuto profissional, nesse Decreto-Lei, ficou estabelecido os requisitos para que os profissionais da PSP pudessem entrar no regime de pré-aposentação. 55 anos de idade, 36 anos de serviço. Do ponto de vista da ASP, foi um avanço, foi uma conquista importante, porque respeitava aquilo que há muitos anos defendíamos, naquilo que diz respeito à especificidade e às particularidades desta profissão. A verdade é que, desde 2015 até ao ano que estamos a viver, nunca houve um respeito ou um cumprimento por aquilo que foi estabelecido neste Estatuto Profissional. Ou seja, o Estatuto Profissional foi sempre blindado através de outros diplomas legais, desde o Orçamento de Estado, na sua aplicação. E desde 2015 que isto acontece, e a verdade é que este instrumento que foi encontrado por via do Orçamento de Estado diz uma coisa muito simples, que é, para que haja a possibilidade de saírem polícias, tem que haver de igual número admissões à Polícia de Segurança Pública para se estabelecer o tal equilíbrio de entradas e saídas. A verdade é que, por razões externas, veio-se a perceber que desde 2015 até à presente data, fruto daquilo que é a falta de atratividade da instituição, falta de atratividade que se traduz em falta de candidatos, só para terem uma ideia, senhores deputados, hoje na Escola Prática de Polícia estão 576 polícias, ou formandos de polícias, mas o curso era para 1020. O que quer dizer que aqueles que vão sair daqui a poucos meses serão na casa dos 500, mas que eram para ser 1020. Logo, isto vai condicionar à partida aquilo que será a política de saídas, tendo em conta esta cláusula do Orçamento de Estado. Esta falta de atratividade por força daquilo que são os baixos vencimentos e de outras características que a nossa profissão tem, vai ter implicitamente repercussões naquilo que é o envelhecimento da instituição e, com isto, o constante bloqueio para que os profissionais possam entrar no regime de pré-apresentação. Esta questão traz também associada um envelhecimento do próprio efetivo e uma perda de capacidade operacional. Aqui a questão que se coloca e que nos levou a este pedido de audição tem que ver com uma situação que ainda vai agravar ainda mais. E eu falo concretamente de quê? Neste momento nós devemos ter na casa dos 4.000 polícias, do universo de 20.000 polícias, deveremos ter na casa dos 4.000 polícias que estão acima dos 55 anos de idade, ou seja, que se cifram entre os 55 de idade e os 60. E este instrumento legal que os Orçamentos de Estado, desde 2015, têm colocado como barramento da saída, só pode ser aplicado para os requisitos, ou seja, há duas formas de sair para a pré-apresentação, uma por requisitos 55 e 36, outra por limite de idade, leia-se 60 anos, ou 62 anos, no caso dos superintendentes-chefes, que é o posto mais alto da PSP. Como temos 4.000 polícias, já com estes requisitos, mas têm sido constantemente barrados por força daquilo que anteriormente referi, coloca-se aqui uma segunda situação. É que, fruto desta baixa atratividade e falta de candidatos, como não há admissões, como têm sido limitadas as saídas,
as pessoas vão envelhecendo, porque a idade não para. E temos um conjunto já de 2.000 polícias, para além destes 4.000 que têm requisitos, há cerca de 2.000 que já colocaram requerimento e que estão entre os 55 e os 60 anos. Qual é o problema que agrava a situação em 2023 e, se calhar, em 2024 ainda mais? Tem a ver com a quantidade de polícias que vão atingir os 60 anos neste ato temporal. Ou seja, em 2023 e 2024 vai haver um conjunto de polícias que vão atingir o limite de idade e, caso, que deve ser a circunstância que vai acontecer, demonstrem, através de requerimento, a vontade de sair, não há instrumento legal para lhes barrar a saída por limite de idade. Este Orçamento de Estado que está em vigor e os anteriores apenas têm uma cláusula que consegue barrar a saída para efeitos de requisitos, ou seja, 55 e 36. Nada está definido em lei para barrar a questão da saída dos 60 anos. E aquilo que se coloca é perceber o que é que vai acontecer daqui para a frente. Qual é o mecanismo legal, tendo em conta aquilo que tem sido a prática política, qual é que vai ser o mecanismo legal que o Governo vai encontrar para proceder também a este barramento. Coisa que nós não queríamos que acontecesse, porque, como disse anteriormente, a instituição está envelhecida, os polícias estão constantemente a ser e exigentemente a ser canalizados para missões e, como devem compreender e compreenderão facilmente, ser polícia na casa dos 60 anos não é uma situação que interessa a alguém, nem desde logo nem à opinião pública, aos cidadãos. Qual é o nosso propósito? Era alertar os seus deputados para esta realidade, dizer-lhes que efetivamente já há um mecanismo legal no Orçamento de Estado que impede a saída do pessoal policial para a pré-apresentação, mas que apenas se aplica aos 55 e 36. E aquilo que nós queríamos deixar como um alerta e uma preocupação, e aquilo que temos dito ao Sr. Ministro, Ministro esse, com todo respeito, que insiste numa prática comunicacional de que está tudo bem, de que a situação está a ser cumprida, de que há um rejuvenescimento. A verdade, quem conhece um pouco a realidade da instituição, desde os Açores à Madeira, desde Faro a Braga, desde Leiria, onde estive ontem em todas as esquadras de Leiria, é que o efetivo está demasiadamente envelhecido e com pouca capacidade de resposta operacional. Esta é a realidade. E com este tipo de situações que têm sido colocadas no Orçamento de Estado, e permitam-me também esta nota, consideramos nós, ASP, que o Orçamento de Estado não deve ser um diploma legal que tenha como pressuposto o barramento de direitos elementares e constitucionais, que é o direito à pré-apresentação. Deveria ser, na nossa perspectiva, um instrumento de previsão económica, mas isto é apenas uma mera consideração à parte, mas não deveríamos ter um Orçamento de Estado que permitisse barrar direitos que estão consagrados no nosso Estatuto, Decreto-Lei 243 de 2015. O foco desta nossa intervenção e deste pedido para os seus deputados nos ouvirem tem como propósito base a preocupação que deixamos aqui bem vincada daquilo que será nos próximos 2, 3 anos a realidade da PSP e um constante barramento e que não haja aqui espaço numa tentativa de colocar a pré-aposentação já com um limite de idade superior aos 60 anos, porque perde o profissional, perde a instituição, mas perde também o cidadão comum, usufrutuário de segurança interna. Queríamos, portanto, apelar à Comissão, aos seus deputados, aos grupos parlamentares e aos deputados independentes que tenham esta preocupação para que haja aqui um respeito relativamente àquilo que versa sobre esta matéria, mas permitam-me dizer desde já que, em sede de Orçamento de Estado e discussão do Orçamento de Estado, já tivemos o ano passado, já tivemos há 2 anos também em audições com as Comissões de Orçamento e Finanças, para que os seus deputados não permitissem que o artigo que está plasmado no Orçamento de Estado fosse aprovado para que caísse essa circunstância de, para saírem polícias, ter que haver a respectiva, o conjunto de admissões para que isso fosse possível, porque, tendo em conta aquilo que é a realidade desta profissão, tendo em conta aquilo que já disse relativamente à atratividade e à falta de candidatos, parece-nos que isto é apenas o empurrar o problema com a barriga para a frente e não haja aqui uma perspectiva de responsabilidade de quem governa o país relativamente a esta especificidade da Polícia de Segurança Pública. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Partido Socialista. Senhora Coordenadora, muito obrigado. E desde já os meus cumprimentos aos senhores da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, o Sr. Paulo Santos e o Sr. Carlos Oliveira. Mas relativamente à questão que nos coloca, é uma questão por demais evidente e, portanto, não há grandes comentários a fazer relativamente a esta matéria. Eu, de facto, estive a ver o vosso estatuto e, em especial, o artigo 112, que é aquele que, efetivamente, consagra esta possibilidade, e vejo que, efetivamente, há aqui uma questão que diz também que os senhores polícias que, eventualmente, passem a esta situação de pré-aposentação são colocados diretamente fora da efetividade, exceto se, eventualmente, por razões de serviço, isso não vier a acontecer por parte da direção, ou neste caso do Sr. Diretor Nacional. E, portanto, por conveniência e necessidade de serviço e por despacho fundamentado do Sr. Diretor Nacional. A única coisa que posso aqui adiantar, e penso que é informação também que se calhar os senhores já receberam do Sr. Ministro da Administração Interna, eu devo dizer que faço parte da primeira comissão, é interessante, vai parar à 10ª, mas realmente eu sou membro da primeira comissão e, portanto, com ligação relativamente às questões ligadas ao MAI. E, portanto, o que posso aqui adiantar, de facto, é que tem havido um esforço no sentido de abrirem mais concursos para novos polícias. Nós sabemos realmente, e, portanto, muitas vezes abrem concursos para um determinado número, o número que depois é o número final, por assim dizer, dos formandos, é um número que fica relativamente aquém, mas há de facto um esforço no sentido de substituir, por assim dizer, os senhores agentes da PSP o mais rapidamente possível, e esse esforço tem vindo a acontecer com vários concursos abertos para o preenchimento das vagas. Percebo também que nesta situação o problema não é só o preenchimento das vagas, é necessariamente também ter em consideração aquilo que referiam, que é a idade e que é mesmo a operacionalidade do agente com uma idade superior aos 55 anos e, portanto, como referiu, com cerca de 60 anos, e por isso tomar a devida nota e, naturalmente, não adiantar muito mais do que, junto das instituições, e neste caso do Sr. Ministro da Administração Interna, fazer ver realmente a vossa preocupação, a vossa, por assim dizer, reivindicação justa quanto a esta matéria e quanto ao facto de, por via de uma regra do Orçamento de Estado, o Estatuto, na verdade, estar eventualmente a ser suspenso, por assim dizer, e, portanto, não vos permitir nestas situações. Agora, a ideia, de facto, é esta, que a ideia, de facto, é transmitir ou de manter esta necessidade da abertura dos concursos ou do maior número de concursos possíveis para que os efetivos sejam substituídos. E, portanto, não vou adiantar muito mais. Agradeço, efetivamente, a vossa presença nesta comissão para expor esta questão e, naturalmente, como costumo dizer, levarei a carta à Garcia no sentido de colocar a questão e de pressionar no sentido de ver como esta questão pode ser resolvida, porque afeta a todos nós e, portanto, não afeta só os senhores agentes, em primeira mão afeta sem dúvida os senhores agentes, mas afeta toda a nossa sociedade e, portanto, toda a nossa segurança e, portanto, é fundamental que esta questão seja resolvida com a maior brevidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Hugo Maravilha, do Partido Social Democrata. Obrigado, Sra. Presidente, Coordenadora. Cumprimentar na pessoa do Sr. Paulo Santos e Carlos Oliveira a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. Cumprimentar também os deputados aqui presentes e os assessores e os demais profissionais. Obviamente que acolhemos e até acompanhamos aquilo que o Sr. Deputado do Partido Socialista disse, que efetivamente a vossa reivindicação, uma reivindicação justa, que afeta todos nós, afeta a sociedade e, portanto, nesse sentido, obviamente, que acompanhamos e registamos essa preocupação do Partido Socialista ao dizer precisamente que esta vossa reivindicação é justa. O que tenho aqui 2 ou 3 situações que queria ver e analisar convosco. Disse-me que o Estatuto foi alterado em 2015,
eu tive a oportunidade de o ler, mas entretanto estamos em 2023 e, portanto, neste espaço de 8 anos estas questões foram-se agravando, foram-se repetindo anualmente, e o que eu lhe pergunto é se durante esse tempo, quantas vezes reuniram com o Sr. Ministro, quantas vezes reuniram com o Secretário de Estado, e em cada uma dessas vezes o que é que vos foi dito relativamente a esta situação, porque se realmente houve esta alteração do Estatuto em 2015 e estando nós em 2023, obviamente que já houve reuniões, creio eu, e já me vai dizer ou adiantar, se assim o quiser, sobre esta matéria, o que é que disseram os senhores ministros, com quem reuniram os senhores secretários de Estado. Portanto, esta era uma curiosidade que eu tinha, porque provavelmente aquilo que saiu dessa reunião não foi provavelmente aquilo que depois foi vertido nos orçamentos de Estado. E uma outra análise que eu faço muito concreta é que este problema da pré-aposentação nasce precisamente no recrutamento. Portanto, o problema da pré-aposentação é o problema do recrutamento. O Sr. Deputado do Partido Socialista também disse aqui que tem sido feito um esforço para abrir concursos e para abrir novas vagas, para captar interessados, vamos lhe chamar assim, para exercer as funções de polícia, mas não tem resultado. E o que eu também lhe perguntava é porque é que não resulta agora. Portanto, se durante alguns anos até era uma profissão que captava o interesse dos jovens, porque é que agora deixou de o ser? Já percebi que o salário provavelmente não é atrativo e nesse sentido, queria também que me dissesse o que é que poderia ser mudado, nomeadamente no recrutamento e nos concursos, o que é que se podia mudar de forma a tornar esse concurso mais apelativo, porque parece-me que o concurso, tornando-se mais apelativo, tendo mais gente, em vez de termos 500, se tivermos 1000 pessoas, ou 1000 recrutas, ou 1000 jovens com potencial para ingressar depois nos quadros da PSP, provavelmente o problema da pré-aposentação, eu não diria que ficaria resolvido, mas atenuava-se substancialmente. E, portanto, o que eu lhe perguntava, o que é que na ótica da Associação Sindical de Profissionais de Polícia, o que é que pode ser mudado em termos de recrutamento para que essa situação seja melhorada? Porque já percebemos que se o modelo... O Sr. Deputado do Partido Socialista diz que tem sido feito um esforço, e eu acredito que sim. Agora, se o esforço for sempre o mesmo, se o concurso, se os moldes do concurso forem os mesmos e se as condições forem as mesmas, podemos fazer 1000 concursos, que a tendência vai ser a diminuir o número de candidatos. Portanto, o que eu lhe perguntava em concreto é se foi feita, neste caso, para os concursos foi feita alguma alteração, ou se houve alguma alteração, ou o que é que a Associação propõe para solucionar esta questão do recrutamento, que depois terá impacto na pré-apresentação. E para já é só. Obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado do Partido Chega, Jorge Galveias. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Senhoras e Srs. Deputados, começo por agradecer a presença dos membros da ASP e dar-vos as boas-vindas. Como sabem certamente, o Chega acompanha a vossa luta com bastante preocupação e há bastante tempo. Logicamente, acompanhamos o que foi aqui dito pelos senhores deputados do PS e do PSD, no que se refere às vossas preocupações sobre o artigo 112, e queremos que toda esta preocupação se deve, e aliás já foi aqui referido, com o não recrutamento de novos agentes. Portanto, bem podem fazer concursos que, se as condições que são dadas aos agentes não forem revistas, não forem reconsideradas, logicamente não são minimamente atrativas para que haja novos recrutamentos. Segundo me informaram, deveria, por forma que tudo corresse de uma forma correta, todos os anos deveriam entrar 800 novos agentes. E isto já vem, não de há 3, não de há 4, mas já de há uma série de anos atrás. E a minha pergunta é, o que é que diz o Sr. Diretor Nacional da PSP em relação a isso? Até que ponto o próprio Diretor Nacional tem reunido e tem tentado resolver o assunto com o Sr. Ministro,
E pergunto neste momento qual é o déficit de agentes que existem na PSP e que condições, e quais são as condições, especificamente as condições. Nós sabemos que os carros não andam, que as esquadras estão em más condições, ou seja, todas essas condições estão a ser precavidas, estão a ser tratadas, ou tudo se mantém igual como desde há uns anos para cá. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar os representantes da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. Rapidamente, eu creio que há aqui duas questões importantes e agradecer a informação que trouxeram a esta comissão. Perguntar, em primeiro lugar, se no âmbito da primeira comissão, efetivamente, até porque esta situação ocorre desde 2015, qual é que tem sido o acompanhamento feito? Eu não estou na primeira comissão, por isso faço essa questão, e parece-me que muitas das matérias que foram aqui levantadas são efetivamente objeto de análise da primeira comissão. A segunda questão que me parece que está aqui em cima da mesa, e vocês referiram bem, há aqui um entrave que foi incluído por opção no Orçamento de Estado. Nós, neste momento, na aritmética parlamentar, sabemos que está totalmente dependente da vontade política de um partido, o Partido Socialista, e hoje aqui referiu que acompanham as preocupações, que estão atentos a esta matéria, que tem havido concursos. Já percebemos que a questão dos concursos, a existência de concursos por si só não resolve problemas, nem na polícia, nem em qualquer outra profissão ligada à função pública, como nós bem sabemos, porque o problema de base tem a ver efetivamente com as condições que são oferecidas. Isto ocorre com os profissionais de polícia, ocorre com vários outros profissionais, mas estamos aqui hoje a falar desta matéria e, portanto, além desta vontade demonstrada por parte do partido, que tem neste momento a possibilidade de, no próximo Orçamento de Estado, eventualmente não voltar a colocar este entrave, tem que haver também aqui uma tentativa de aproximação relativamente às condições de entrada, digamos assim, dos profissionais nesta carreira e, portanto, obviamente que é preocupante que nós estejamos aqui a olhar para... Quer dizer, vocês deram aqui números que são bastante claros e, portanto, à medida que o tempo vai passando pela dinâmica deste tipo de concurso e dos números de pessoas acima dos 55 anos, todos percebemos que a situação se vai agravar de sobremaneira com o passar dos anos e, portanto, tem que haver aqui uma resolução, tem que haver o cumprimento, obviamente, daquilo que é o estatuto e, portanto, os estatutos profissionais existem para serem cumpridos e isso creio que não há dúvida absolutamente nenhuma e, portanto, aquilo que nós também aqui apelamos é que, existindo esse estatuto, tem que ser cumprido e as situações de justiça também têm que ser aqui repostas, além das matérias de entrada na profissão, que eu creio também que, apesar de tudo, são muito matéria da própria primeira comissão. Eu deixaria, além de acompanhar estas preocupações, deixaria uma última questão que tem a ver com a própria posição do Ministro da Administração Interna. Referiram aqui de alguma forma a maneira como o Ministro tem falado sobre estas questões em muitas outras matérias dentro da sua área de competência, que, enfim, está tudo a correr ou a decorrer dentro da normalidade, o que não estará a ser resolvido, mas depois percebe-se que, na realidade, não é esse o caso. Eu não consegui perceber se, durante este processo, se tenha, ou seja, com certeza tem havido uma tentativa da vossa parte de reuniões e de tentativa de negociação relativamente a esta matéria, mas perguntar quais é que foram os últimos desenvolvimentos junto da tutela relativamente a esta matéria e qual é que é a percepção também que tem sobre a abertura ou não por parte do próprio Governo para resolver esta situação. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dar aqui nota que não está presente o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, mas está a sua assessora que depois lhe irá transmitir também tudo aquilo que foi aqui exposto. Eu também partilho da mesma opinião, acho eu, quase da maior parte dos senhores deputados. Penso que isto, de facto, talvez fosse uma matéria para a primeira comissão, mas nós aqui damos sempre boas-vindas e ficamos sempre satisfeitos de receber
aqui os sindicatos ou associações de trabalhadores. Assim sendo, passo então a palavra para os seus 10 minutos finais. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu vou tentar, nestes 10 minutos, fazer uma abordagem incluindo todas as perguntas ou considerações que foram feitas. Bem, relativamente ao Estatuto Profissional, no seu artigo 112, a verdade é que, efetivamente, nós ficamos sempre nesta questão da fora da atividade, mas da efetividade. Mas a verdade é que é um pouco dúbio, porque isto também é mais uma daquelas coisas que, por vezes, estão no Estatuto, mas nunca teve uma regulamentação à altura para se poder aplicar. Por isso, aquilo que me parece pertinente aqui dizer, e tendo em conta aquilo que os seus deputados abordaram, e que foi quase unânime, aqui a questão não se pode colocar na abertura dos concursos, porque, aliás, podem ser abertos concursos todos os meses. Aqui é a alimentação desses concursos. O que é que alimenta esses concursos? Porque já ficou mais que provado que, efetivamente, aliás, foi há pouco tempo aberto mais uma bolsa, que é outro modelo agora que existe, bolsa de recrutamento, que antecede os concursos. Mas nós podemos tentar por várias vias. A questão aqui não é dos concursos ou da ausência de concursos, mas sim da ausência de candidatos a esses concursos. E a questão aqui que se coloca é a razão pela qual não há atratividade na Polícia de Segurança Pública para alimentar esses concursos. Porque quem conhece a instituição sabe bem que há 20 anos atrás ou há 25 anos atrás, para um concurso de 1000 pessoas ou de 1000 polícias, concorriam 30.000 pessoas. Hoje sabemos bem que concorrem 5.000. E desses 5.000, antes do processo de seleção, e que vai levar aqui, entrem para aqueles 1.000, cerca de 2.000. Depois também estamos aqui a colocar a tónica na qualidade daqueles que entram. Mas isso certamente não será aqui o local certo para fazer essa apreciação. Agora, nós sabemos claramente uma coisa, é que, e aqui já pegando um bocadinho na posição do seu Diretor Nacional, que também, na nossa opinião, tem aqui alguma responsabilidade pelo amparo, de uma forma direta ou indireta, ao Sr. Ministro, é que isto não se resolve por via de alterações à portaria de admissão. Recentemente baixou-se a idade, o critério de idade dos 19 para os 18 e dos 27 para os 30, numa ideia original do seu Diretor Nacional, que o Sr. Ministro acolheu, e percebeu-se claramente no curso, logo, imediatamente a seguir, tivemos ainda menos candidatos, mesmo com essa alteração a essa portaria. A questão aqui, na nossa opinião, e tendo em conta aquilo que tem sido a resposta do Sr. Ministro, que temos alguma dificuldade, efetivamente, de dizer que há aqui uma negociação, o estabelecimento de um contacto que nos permita verter aquilo que são as nossas ideias de uma forma efetiva e concreta. Aliás, nós estamos à espera de uma reunião já solicitada, já agendada, anulada, relativamente ao processo de reestruturação do CEF. Queríamos saber quais são os impactos que a PSP vai ter com as novas missões do CEF, até tendo em conta esta realidade. A reunião foi anulada e certamente será agendada quando o processo de reestruturação estiver concluído. O que eu quero dizer com isto é que a abertura do Sr. Ministro não passa tanto por uma negociação efetiva e concreta e de um estabelecimento de um diálogo que possa perceber os nossos argumentos, passa mais, e isto com toda a frontalidade, por uma capacidade evidente de comunicação política, de dizer que não há candidatos porque as dinâmicas sociais estão diferentes. Quer dizer, isto não é muito satisfatório para quem está a levantar uma questão com bastante seriedade e responsabilidade. O Sr. Ministro tem respondido, e o Governo, por via do assistencialismo, da política da caridade, quando falamos de uma instituição e de um conjunto de profissionais que querem ver a sua carreira dignificada. Porque o problema da PSP neste momento, e que traz também a consequência de falta de atratividade, falta de candidatos, envelhecimento da instituição e atropelos ao estatuto profissional, que é um decreto-lei, que deveria ser respeitado enquanto instrumento jurídico e que é desvalorizado, aliás, numa desconsideração, na nossa opinião, pelo próprio local onde foi elaborado. Mas a questão que nós entendemos é que este atropelo que tem sido feito e que tem consequências nefastas para a instituição,
para os profissionais e para o cidadão, não pode passar por caridade, não pode passar por assistencialismo, tem que passar por uma melhoria da condição e da componente salarial, parece-me evidente, pela melhoria também do regime de mobilidade, que tem que se perceber que os jovens que concorrem à PSP não são de Lisboa, o grosso modo vêm dos Açores, de Bragança, de Beja, e que não podem também passar aqui 20 anos, que é a média 20, 25 anos, que se traduz também numa penosidade salarial de despesas. Por isso, não é por aqui, por esta via, que o Sr. Ministro tem investido na caridade, no assistencialismo, deturpando um pouco aquilo que é isto e o que deveria ser uma melhoria, uma dignificação salarial. E tem sido por aqui que o Sr. Ministro tem respondido. Também, já para responder também relativamente à postura do Sr. Diretor Nacional, não sei aquilo que tem sido estabelecido em termos de contactos entre os dois, porque me parece que este amparo constante da Direção Nacional, com ideias de alterações à portaria de admissão, com os resultados que teve, com esta velha máxima já da década de 80 e que apenas penaliza o cidadão, que é com o encerramento de esquadras, como se o encerramento de esquadras, que em alguns casos até pode ser interessante, mas não leva a que a média de idade baixe, que as pessoas deixem de envelhecer, não é por aí. Ter aqui 50 pessoas num espaço ou ter 50 pessoas em 3 espaços não faz com que efetivamente haja aqui uma reorganização como se pretende do efetivo policial. Por isso, nós acreditamos que a única forma de resolver isto, mantendo a abertura de concursos, e nós estamos disponíveis para arranjar aqui uma fase de transição com o Sr. Ministro, com o Governo, de perceber se em 2 em 3 anos temos capacidade de perceber a realidade e dar respostas concretas e cabais. Passa também pela melhoria das condições de trabalho, e à pergunta que me foi feita, quantos polícias faltam? Não sabemos, porque e também respondendo um pouco a outra consideração que foi aqui deixada, desde 2015 sabemos uma coisa, é que havia normas transitórias que também não foram cumpridas, ou seja, para que o Estatuto fosse aplicado na sua gênese de 55 e 36, era importante que fosse cumprido o Estatuto desde 2015 até 2020, que dizia até 800 devem sair para que em 2020 haja o equilíbrio necessário e fosse cumprido o Estatuto na sua plenitude. A verdade é que o Governo anterior nunca cumpriu os 800. E como nunca cumpriu os 800, agora dá-se o caso de não termos o quadro ideal para poder aplicar o próprio Estatuto. Ou seja, o Estatuto foi blindado e beliscado também na sua componente de norma transitória. Por isso, juntando isto tudo, percebe-se a realidade a que chegamos em 2020, 2021. Por isso, responder quantos polícias são necessários, não sabemos. Não sabemos, porque aquilo que nós temos dito, e o Sr. Ministro se sente um pouco incomodado, às vezes referindo sempre a questão da Europa e do rácio, é que a verdade é que dos 20 mil polícias era importante os seus deputados saberem quantos é que estão ao serviço. E quando digo serviço, é serviço a responder às solicitações das populações. É preciso perceber quantos é que estão nas polícias municipais do Porto de Lisboa, é preciso perceber quantos é que estão na Unidade Especial de Polícia, é preciso perceber quantos é que estão na investigação criminal, é preciso perceber quantos é que estão de acidentes de serviço e baixas médicas prolongadas com doenças oncológicas e outras, fruto deste envelhecimento efetivo. E depois de fazermos estas contas todas, temos que perceber qual é a realidade com que lidamos todos os dias. E se queremos continuar neste paradigma de envelhecer ainda mais, trazer mais doenças profissionais, não temos higiene e segurança no trabalho ainda aprovada. Por isso isto também está tudo um bocadinho difícil de concretizar. Relativamente àquilo ainda que tem sido a posição do seu Diretor Nacional, o Diretor Nacional também não pode fazer muito mais com isto, não é? Porque, aliás, nós temos outro tipo de questões no nosso Estatuto também não estão a ser cumpridas, porque, de facto, se formos a cumprimento a outra norma que está estabelecida de que um polícia com mais de 55 anos pode pedir para não trabalhar de noites, bem, mas se assim for, Chaves fecha, porque a média de idade em Chaves é tudo acima dos 55, se todos meterem o papel, não há polícia de Chaves. Nós temos que perceber esta realidade e temos que nos debruçar sobre esta realidade. Não é sobre aquilo que o Sr. Ministro diz, de que umas senhas de refeição na faculdade, como se o Sr. Ministro soubesse o que é almoçar numa faculdade, em 30 minutos. E há cidades que não têm faculdades, então esses não almoçam. Esta política dos quartos, como se os polícias que estão no Porto há 20 anos já a trabalhar os quartos de resolver, também não é por aí. Por isso, para finalizar, dizer que nós viemos alertar ao Parlamento, aos seus deputados, para uma realidade que está em cima da mesa, está colocada e vai ser agravada durante este ano de 2023, com maior vigor em 2024, porque temos os números daqueles que fazem 60 anos, ou que atingem o limite de idade durante este ano,
E receamos que já circula pelos bastidores, de forma informal, que haja aqui uma tentativa de se alargar um pouco mais a idade para os 62, de uma forma, aliás, que não sabemos bem como é que será processada, mas acreditamos que esta questão, se acontecer, vai ainda prejudicar mais os polícias, os profissionais de polícia, vai ainda continuar a agudizar a pouca capacidade que já temos em alguns locais do país para responder às exigências, e nunca nos podemos esquecer de uma coisa, é que aquilo que é a realidade social, a intervenção, o contexto onde os polícias trabalham hoje, é totalmente diferente daquilo que era a realidade social há 20 anos atrás. Não estou aqui a dizer que isto é uma cambada de bandidos, não é isso que eu estou a dizer que as próprias ocorrências policiais necessitam de uma agilidade, quer emocional, quer psicológica, quer física, de alguma destreza, que não temos com o envelhecimento do efetivo. E permitam-me só, para concluir mesmo, e peço desculpa por estes segundos, dizer que eu creio que a relação do cidadão com o Estado, no caso de um cidadão-polícia, que não deve ser um cidadão com menos direitos, poderá ter as suas especificidades e os seus deveres, mas não deve ter menos direitos. E a pior forma que tem do poder político, do governo, dos responsáveis políticos, tratar um profissional com quem estabeleceu um contrato e que ao meio do jogo lhe vem dizer que aquele contrato que foi assinado fica sem efeito, ao fim de 35, 40 anos de serviço, é algo que faz moça. Isto é perceptível, quem visita as esquadras, quem fala com os profissionais de polícia, quem já é avô e prometeu ao neto que, quando fizesse os 56 ou 57, ia para a aldeia para começar a acompanhar na educação dos netos, é um pouco desmotivante, por isso é que a instituição está como está. Muito obrigado e peço desculpa pelo alongamento. Muito obrigada, muito obrigada. Agradecer então mais uma vez a vossa vinda aqui. Eu acho que os senhores deputados todos também tomaram aqui boa nota daquilo que são as vossas reivindicações antigas, não é? Sendo competência da 10ª Comissão ou da 1ª Comissão, eu penso que a carta chegará a Garcia, como disse o senhor deputado, pelo menos assim o esperamos, portanto agradecer-vos mais uma vez a vossa vinda e desejar-vos um bom dia de trabalho.